Gente, saber o que te governa é extremamente importante. Porque se você não souber o que te governa, alguém vai governar. Não tem aquela frasezinha assim simples? Ensina teu filho hoje, porque senão alguém vai ensinar, sim ou não? Então, o que te governa? Nós vamos começar hoje e provavelmente eu vou falar alguns domingos sobre esse governo poderoso que talvez a gente está na igreja, é crente, mas não sabe que tem um governo poderoso e que a gente não bota em prática. A pergunta não é ou quem está governando o Brasil ou o mundo. Eu não fiz essa pergunta. Nosso tema é o que te governa, individual, pessoal. O que te governa? Você já parou para pensar o que te governa? Esse negócio de governo não é um negócio ao léu, não. Deus não criou o mundo, fez o homem peca, falha, e a coisa rolou, passou, chegou Jesus, acabou, morreu, e aí? O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tem um governo aí, irmãos. E a gente vai fazer aí como eu sempre faço, um pouquinho lá atrás, um pouquinho no meio e um pouquinho no momento atual. Nosso primeiro texto já vai começar a mostrar esse negócio de governo aí. Eu poderia até ir lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e fala para ele: cara, tu tem domínio sobre tudo aí, ó. Já tinha um governo lá sendo liberado por Deus. Estou criando o homem e estou dando todo o domínio para ele. Mas eu quero já ir um pouquinho à frente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Você que gosta de anotar os textos, vai anotando, vamos ler alguns e vamos conversar um pouquinho. Isaías capítulo 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu. Ele só ia nascer 700 anos à frente, hein? Mas o Isaías, o profeta, já estava dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Diga comigo: o governo está sobre Jesus. Jesus, você conhece a história? 700 anos depois desta palavra profética, ele nasce e ele cresce. Aí Mateus, vamos lá, Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus 28, verso 18. Ele diz assim: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo, isso é lindo. O governo de Deus se estabelece e Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Se Jesus tem toda a autoridade, o diabo tem o que, irmãos? O diabo não tem nada. 700 anos depois, se cumpre o que o profeta falou e se cumpre o que foi dito lá no Éden. Eu dou autoridade para o homem perde, Jesus vem, nasce com o governo, do governo agora ele cresce e ele declara: eu tenho toda a autoridade. Eu quero falar 4 pontos só hoje, e se você entender a mensagem, e se não entender, assista de novo no YouTube, porque ela vai definir algumas coisas na nossa vida. Ser crente não é só vir à igreja, ler a Bíblia, dar dízimo ou oferta. Ser crente é andar pela rua
com o governo de Deus em nós. Amém? Isto é muito diferente de apenas dizer que é crente. Ponto número 1. Vai ter um choque de 2 governos. Marcos capítulo 1, verso 21 até o 28. Ponto número 1, vai ter um choque de 2 governos. Lembra que eu disse que não tem nada a ver com o governo político, com o presidente, com o Brasil, é aqui dentro. É o governo que está aqui dentro que vai entrar em choque com o governo que está lá fora. Amém? Marcos capítulo 1, do 21 ao 28, diz assim, ó. Depois que Jesus operou alguns milagres, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. Olha como ele ensina, irmãos. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Ele nasceu para isso. Ele nasceu para manifestar o governo de Deus. Então ele não podia ensinar de qualquer maneira. Ele tinha que ensinar como alguém que tinha autoridade. E não como os escribas. Verso 23. E logo apareceu na sinagoga um homem. O homem apareceu, irmãos. Quando os reinos vão se confrontar, vai aparecer. Eles vão vir a nosso encontro. Alô? Eu estou vivendo uma vida muito boazinha de crente. Aí se prepare, tem um governo que está aqui dentro, que vai ter um encontro com o governo que está lá fora. Mas eu nunca tive experiência. A mensagem de hoje vai abrir o céu para você ter experiências, para manifestar o governo que está em você contra o governo que está lá fora. Um homem possuído de espírito imundo apareceu. Ele apareceu do nada. O qual ele gritou: o que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Irmãos, o que deveria acontecer conosco, no nosso local de trabalho, era que o governo que está em nós deveria confrontar com o governo que está no outro. Sabe aquele colega que não gosta de você? Ele não gosta de você porque tem um governo aí dentro de você que choca com o governo que está nele. Jesus está ensinando como quem tem autoridade. De repente aparece um possuído de demônio e ele grita: o que você quer conosco? E Jesus em nenhum momento falou com ele. Jesus estava ensinando. Ele vem, ele aparece e fala com Jesus: o que você quer conosco? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é santo de Deus. Ei, irmãos. Jesus, eu queria falar umas 4 horas esta ministração. Os demônios precisam reconhecer que nós temos um governo diferente do deles. Pastor, eu tenho um amigo assim, assim, assado, mas olha, é tudo em paz. Irmãos, não é que a gente vai ser inimigo de todo mundo, não, mas eles precisam reconhecer: tem um governo aqui que é diferente do governo que está dentro deles. Não é questão de amizade, irmãos. É que cedo ou tarde esse confronto vai ter que ser feito. Jesus não está fazendo nada, ele está pregando, ensinando. Veio o cara possuído, grita e ainda diz: o que você quer conosco? Eu sei
que você é um santo de Deus. A minha primeira pergunta antes de continuar é: como as pessoas te reconhecem lá fora? Aqui dentro a gente reconhece o diácono fulano, o irmão Beltrano, o irmão Marcelo, o irmão William. Com essa máscara horrível. Não tinha visto não, William. Está repreendido, hein? Não. Oh, meu Deus. Sou anti. Glória a Deus. Clareou demais. Só faltou um branco para ficar Botafogo. Aleluia. Gente, como as pessoas estão te reconhecendo lá fora? O endemoniado falou: eu sei que tu é um santo de Deus. Irmãos, com todo carinho, eu não quero ser um cristão bacana, não. Esse pastor é bacana, ele apoia tudo. Não apoio tudo não, irmão. Quero que os diabos me reconheçam. Isso aí é um santo de Deus. Reconheceu Jesus, tu é um santo de Deus. Mas Jesus na hora repreendeu logo. Já sentiu que vai ter um choque de reino ali? Ele já repreendeu logo, falou: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções e por toda a região da Galiléia. Irmãos, choque de governo. Você não é só crente, você não é só nova criatura, você tem um governo diferente. Alguém tem que falar: gosto de ficar perto de você porque você tem uma paz diferente, você tem uma palavra de autoridade diferente. Diaconisa Rose foi no médico, o médico falando um monte de possibilidades das doenças dela, que pode ser isso, rindo. O médico abraçou ela e falou: todos os pacientes que eu falo isso entram em desespero, você está tranquila? Ela falou: tem um governo aqui dentro de mim, é diferente. Então está ali, ó, a gente vai orar por ela, vai abençoar, mas ela está crendo, tem um governo diferente. A qualquer momento, irmãos, escute isso, a qualquer momento você terá que manifestar o que governa você, o sistema do mundo ou o reino de Deus. A qualquer momento, eu e você vamos ter que manifestar o que governa a nossa vida, o reino do mundo ou o reino de Deus. É só a gente andar ligado. Eu sento no Uber, eu fico ligado. Se o cara me dá uma brecha, se ele falar assim, ó, semana difícil, pronto, já vou, já mandou. Semana difícil, brother, só pra tu, porque eu tenho um governo dentro de mim. Aí eu falo para ele: cara, você pode ter o mesmo. Pronto. A qualquer momento, irmãos, nós vamos ter um confronto de governos, e nós vamos ser confrontados para mostrar o que está nos governando. Ou é o sistema do mundo, ou é o governo de Deus. E quando é o governo de Deus, a gente não precisa nem falar, o demônio já se manifesta e já reconhece quem a gente é. Amém? Segundo, o governo de Deus sempre vai prevalecer. Não se assuste com esse momento pandêmico. Não se assuste com as possibilidades que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. O governo de Deus sempre vai prevalecer. Sempre. Sempre.
existe uma supremacia no reino. O verso 25 e 26 diz assim, ó, Jesus na hora falou: cala-te, sai. E ele grita, treme e sai. Então eu quero te dar uma boa notícia: o governo de Deus que está aí dentro de você sempre vai prevalecer, sempre. Eu não sei o que fazer. Manifeste o governo de Deus. Eu disse no início, se você não souber o que te governa, alguma coisa vai governar. Se você não souber que você é cheio do Espírito, vai manifestar a carne. Mas se eu sei que sou cheio do Espírito, vai manifestar os frutos do Espírito, vai manifestar os dons do Espírito. 9 e 9, 18. Pai, Filho e Espírito Santo, 3, 21. 7, 7, 7, 3 vezes 7. Lembra de Judá Bertelli? Tudo fala. As coisas não estão jogadas ao léu não, irmãos. O governo de Deus sempre vai prevalecer. Tem gente que está com o governo do medo dentro dela. Ela está com o governo da insônia dentro dela e diz que é crente. Ela está com o governo da tristeza dentro dela. Nós temos um governo de Deus dentro de nós, irmão, e é Ele que tem que prevalecer. O mundo espiritual só é invisível aos olhos naturais. Aos olhos espirituais, o mundo espiritual é poderoso demais. E a gente não é dos naturais, a gente é dos espirituais, amém? A gente é dos espirituais. Número 3, o reino de Deus, o governo do reino de Deus não pede permissão para se manifestar, se manifesta. Quando eu deixo, o reino de Deus não pede permissão para se manifestar, ele se manifesta. Por isso que tem gente que vive uma vida com Deus e tem gente que vive uma vida de manifestações do reino de Deus. É diferente. Você já viu gente que só tem testemunhos uma vez por ano de um processo na justiça que ganhou? Legal isso. Mas ela está vivendo com Deus apenas de momentos de milagre. Agora tem gente que toda semana diz: orei pelo WhatsApp por uma pessoa lá na Bahia, ela foi tocada pelo Espírito Santo. Entrei no supermercado e disse para a caixa: Jesus te abençoe, ele te sara dessa dor na barriga. E a caixa: ah! Como é que você sabe que eu estou com dor na barriga? O Espírito Santo falou: tem um governo aqui dentro de mim. Ou a gente vive só como cristão, ou a gente vive manifestando o poder do reino. Eu fico feliz quando você dá testemunhos que aumentou o salário. Eu fico feliz quando você dá testemunho: pastor, vem orar pelo meu carro. Eu vou lá, oro. Mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero que você chegue e fale: pastor, cheguei no trabalho ontem, quando olhei para o meu chefe caiu, estribuchando. Endemoniado, pastor. Fui lá e falei: em nome de Jesus, sai desse corpo. Ele saiu. Eu preguei o evangelho para ele. Pastor, ele aceitou Jesus. É isso que Jesus estava dizendo: tem um governo que está sobre o meu ombro, eu tenho toda a autoridade e eu passei essa autoridade para vocês. Nós não só aceitamos Jesus, nós aceitamos o governo dele. Nós não só aceitamos Jesus, nós aceitamos o governo dele. E quando eu vivo no governo do reino, o governo do reino
não pede permissão. Ele vem para ocupar o seu lugar. Ele ocupa território. Agora eu vou começar a falar de uma área que eu preciso que você entenda. O governo de Deus, ele vem para ocupar território. Ele vem para ocupar a sua casa. Sabe por que numa casa cheia de crente ainda há tormento? Porque a casa não entregou o governo para o Senhor. Sabe por que a gente tem crentes de altos e baixos? Porque o crente ainda não entregou o governo da vida dele. Ele é crente, mas o governo da vida ele não entregou para o Senhor. Mas quando a gente entrega a nossa casa, a gente entrega nosso lar, a gente entrega a nossa família, a gente entrega o nosso trabalho. Você sabe que tem gente que poderia estar prosperando demais e não prospera, porque ela diz assim, ó, meu trabalho. Aí lá no trabalho dela quem governa é ela. E quem deveria governar no seu trabalho é Deus. Senhor, eu corto o cabelo muito bem, mas olha, que eu diminua, e quando eu cortar o cabelo dos meus clientes, seja o Senhor cortando o cabelo deles. Eu trabalhei quase 30 anos na área de saúde, irmão. Eu era um dos enfermeiros mais requisitados do hospital, porque toda manhã eu saía de casa e falava, Senhor, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser enfermeiro, mas que não seja eu, seja o Senhor. E eu tratava os velhinhos, eu dava banho nos velhinhos, eu fazia barba, eu jogava pozinho, Proderme, eu passava Proderme para hidratar a pele dos velhinhos, velhinho e velhinha, eu dava banho em velhinhas. Aí no outro dia, tinha um outro enfermeiro que não tratava como eu tratava. Aí os parentes ficavam assim, ó, só quero o enfermeiro Marco Antônio. Eles tinham dinheiro, eles falavam com a direção do hospital, só quero o enfermeiro Marco Antônio. Você vai ser destaque naquilo que você faz, mas quem tem que governar o que você faz é Deus. Vai ser o melhor sargento lá, Saulo, do batalhão, mas quem tem que governar é o Senhor. Quando o Saulo dá serviço, uau, é top isso aqui. Neto vai ser o melhor Uber de Curitiba, avaliação 5.9, só vai até 5, mas ele vai ganhar 5.9, aleluia. Mas quem tem que governar é o Senhor. Nós estamos falhando nisso, irmãos. A gente está governando a nossa vida. A gente acorda e fala, hoje eu vou fazer isso. Não, Senhor, a minha vida não é minha não, hein? É tua. Governa ela esse dia. Se você deixar Jesus governar a sua vida, Ele nem pede permissão, irmão. Que não é verdade que a gente limita o poder de Deus, sim ou não, irmão? A gente limita. A gente entra no ônibus, vê uma pessoa chorando ali, não pergunta. A gente sabe que nosso vizinho está passando mal, aí a gente não vai lá. Eu posso levar o seu nome para a igreja para orar, eu posso orar por você, mas não tem crente que nem orar sabe. Cadê o governo que está dentro de nós? Quando a gente se coloca à disposição, irmãos, já contei aqui, irmãos, olha o que é o governo de Deus se manifestando. Há 18 anos atrás, 19 anos atrás, minha esposa fez uma cirurgia, sangrou mais de 80 dias, e eu na igreja sozinho, ela em casa sangrando, e eu pastoreando, ela em casa sangrando, e eu pastoreando, ela em casa sangrando, não dava para ela ir à igreja, sangrando direto, aí um irmão falou, pastor, eu orei em casa hoje, e Deus falou, pastor, o senhor me permite? Eu quero ir na sua casa depois do culto, eu quero orar pela pastora Jane, e Deus vai curar ela desse sangramento. Irmãos, eu falei, afirmativo, brother, vamos lá comigo. Pá, chegamos lá em casa, falei, amor deitada no sofá, sangrando.
Aí ele falou, eu falei, amor, meu querido aqui vai orar por você, que Deus deu uma palavra para ele, vai orar cura. Irmãos, olha o que é a manifestação do reino de Deus. Ele falou, pastor, bota as duas mãos na barriga dela. Ele começou a orar e disse assim, meu Deus e meu Pai, lembro como se fosse hoje a oração. Ele começou a orar e começou a gaguejar. Um homem que era coronel do exército, comandava um batalhão inteiro. Ele começou a orar e falou, Deus, abençoa o Brasil, toma conta da nossa nação. E ele ia orar por cura e não conseguia. Ele orava assim, Senhor, abençoa a economia. Ele orou por qualquer coisa, menos pela enfermidade. E ele acabou a oração rápida e falou assim, pastor, me perdoa, eu fiquei nervoso para orar pela pastora, primeira vez que eu ia orar por uma pastora, me perdoa. Minha esposa se levantou, foi no banheiro, olhou, parou de sangrar, foi curada na hora, nunca mais sangrou até hoje. Alguém pode aplaudir Jesus? Isso é manifestar o governo do reino de Deus. Viu que ele não pede permissão? Se o cara sabe que o governo de Deus está na vida dele, ele pode até fazer que o governo se manifesta. 2 textos. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versos 5 e 8. 5 a 8. Diz assim. Mateus 10, de 5 a 8. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino de Deus. Em algumas Bíblias diz, é chegado o reino de Deus, o governo de Deus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto de graça deem. Irmãos, a gente pode dizer que é crente, mas não pode dizer que vive sob o governo de Deus. Se, ao dissermos que somos crente e não curarmos pessoas, não expulsarmos demônio, não abençoarmos vida, não levarmos paz, estamos vivendo o evangelho pela metade. E diz a Bíblia que um rei muito abençoado, ele viveu o reinado dele e viveu um relacionamento com Deus sem inteireza de coração, sem ser 100% com Deus. E diz a Bíblia que Deus não aceitou. Você hoje vai ter uma linda escolha, hoje e nos próximos cultos. Quer viver a vida de crente normal? Show de bola. Salvação é com Ele, Ele que sabe. Quer viver uma vida de crente que manifesta o poder do governo de Deus? Aí é diferente. Aí a gente vai andar pela rua e vamos curar enfermo. Aí a gente vai chegar para o nosso vizinho e vai expulsar demônio. Aí a gente vai chegar para o nosso chefe e vai levar paz para ele. Nós é que decidimos se vamos ser um crente normal ou se vamos ser um crente que manifesta a chegada do reino de Deus. Quando se declara que o reino chegou? Quando os sinais nos acompanham. E isso é para todos nós. Peça a Deus, a partir de hoje: Senhor, eu não quero mais viver uma vida de crente só preocupado com a bênção material. Ai, se Deus quiser até o final do ano eu vou trocar de carro. Ai, se Deus quiser até o final do ano eu vou juntar 30 mil. Ai, se Deus quiser, não.
Senhor, eu quero mostrar que o teu reino chegou. Me dá experiência essa semana para orar por uma pessoa com dor de cabeça. Me dá experiência essa semana para orar por alguém que está com dor de dente. Senhor, me dá experiência para essa semana levar uma palavra de paz para alguém que está perturbado. E aí você vai crescendo, aí a manifestação do reino vai aumentando. Amém? É esse reino que nós precisamos viver, irmãos. É esse reino que nós não podemos estar desatento, ligado. Olha o que diz Mateus capítulo 8, verso 28, esse aqui dá para rir, irmão. Esse texto é para rir. E eu choro de rir quando eu vejo e leio esse texto. Mateus 8, de 28 a 32. Vê se não dá para rir nesse texto. Você que está em casa aí, vê se não dá para rir. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos. Ó, irmãos, Jesus, dá uma olhadinha para cá. Jesus está chegando da outra margem. Ele chegou quem com ele? O governo do reino. Ok? Ele chegou do outro lado, ele não chegou só Jesus, não. Ele chegou ele e o governo que estava sobre ele e a autoridade que estava nele. Ele chegou do outro lado. Só foi ele chegar, 2 endemoniados foram ao seu encontro. Tu está entendendo isso, irmão? Ou não? Que quando você chega com o reino de Deus, até os endemoniados vêm ao teu encontro. É que a gente parece que tem medo disso. Estou doidinho para a expulsão de capeta, irmão. Tenório, quando nós for levar a sopa na rua aí, Tenório, nós vamos dar a sopa, mas vamos expulsar o demônio. Quero dar só sopa não, quero dar sopa e libertação. Ah, eu tenho medo, fica em casa então, deixa com a gente. Porque eu quero manifestar o reino. Jesus atravessa para o outro lado e ele chega. Do outro lado agora chegou Jesus e chegou o governo de Deus. Aí os demônios vêm ao encontro dele. Saindo os caras estavam dentro dos túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Jesus não queria nada, Jesus estava só atravessando para o outro lado. Mas quando o governo chega, os demônios se incomodam. Olha o que diz assim, ó. Eles gritaram: o que você quer conosco, filho de Davi? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo. Irmãos, isso aqui é demais. Não é os demônios que te atormentam, é você com o governo de Deus que atormenta os demônios. Viu como está tudo errado? Tem um monte de crente falando assim: eu estou atormentado. Ai, lá no meu trabalho tem uns funcionários lá, tudo atormentado, estão me atormentando. Alguma coisa está errada. É o governo de Deus em você que atormenta os próprios demônios. Isso aqui é demais, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Eu fico doido com isso. Aí, ó, você veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos. As pessoas falam que Jesus que mandou. Olha o que o texto diz aqui, ó. Uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os próprios demônios pediram para Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porco. Jesus só falou assim, ó: então vão. Eles foram e mais de 2.000 porcos endemoniados. Não é engraçado isso, irmão? Sim ou não? O próprio capeta fala para Jesus: já que você vai me expulsar, me expulsa logo. Já pensou você chegar num local e o reino de Deus vem com você e alguém fala assim, ó: quando você entrou,
Eu fiquei atormentado aqui, cara. Eu estou com um negócio dizendo, ora por mim. Aí tu, pá, Jesus, dá paz para ele. A mesma paz que está em mim, entra nele agora. Aí a pessoa fica em paz. Porque o governo que está sobre você gerou paz nela. Os próprios demônios pedindo, nos expulse. E a gente tem um monte de crente com medo de expulsar um demônio. Você não precisa nem saber expulsar, irmão. É só você falar assim, ó, está escrito na palavra que ele me deu autoridade. No nome de Jesus, vaza! Pronto, já foi. Já foi. Já expulsei demônio por telefone. Sabe quem eu sou? Eu falei, o capeta. Sai desse corpo. A ligação caiu. A ligação caiu. Precisamos entender o governo do reino de Deus. E nós não estamos entendendo. A gente é bom crente. A gente vive a vida comum na igreja. Mas lá fora a gente não manifesta o poder. Irmãos, que oportunidade eu tinha como enfermeiro de tocar em pessoas. Você que trabalha hoje secularmente, que encontra pessoas, quantas pessoas por dia você tem autoridade para passar o governo, manifestar o governo que está dentro de você. Deixa uma marca, mas não deixa uma marca de crente chato não, de crente omisso não, deixa uma marca de crente que manifesta o governo de Deus. 1 João, lá no finalzinho, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, versículo 18 e 19, olha que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender bem uma coisa. Jaz no maligno é uma coisa, que o maligno governa é outra totalmente diferente. O mundo está no maligno, mas é Deus que governa o mundo. Vou repetir, tu dá um glória a Deus bem rasgado, tá bom? O mundo está no maligno, mas quem governa o mundo é Deus. Não mudou nada, irmão, desde a criação. O menino estava para nascer e o governo estava sobre ele. Antes de nascer, 700 anos antes, já estava liberada essa palavra. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceitei o governo dele sobre a minha vida. O mundo pode estar no maligno, mas quem governa o mundo e quem governa a minha vida é Deus. Para fechar, número 4, a cruz. Diga comigo, a cruz. A cruz, irmãos. A cruz foi a maior derrota do diabo. Nós cansamos de dizer neste lugar aqui, Jesus não morreu na cruz, ele venceu a morte na cruz. É totalmente diferente. A cruz é o ponto que define o governo total de Deus, e nós precisamos celebrar a cruz. Nós precisamos celebrar a cruz. Evangelho sem cruz não existe. Evangelho sem governo de Deus não existe. É só um estilo de vida. Eu sou crente, eu vou à igreja. Não, irmãos. O crente tem que manifestar o governo de Deus.
Lembra quando Maria e Isabel, uma vai visitar a outra, e diz o texto que só uma saudação de quem tem o governo de Deus fez com que a outra grávida tremesse e fosse possuída pelo Espírito Santo. Ah, como eu acredito nisso, irmãos, que eu posso ir para casa agora e passar na minha portaria do prédio e dizer para o porteiro: boa noite, Deus te abençoe, e ele ser possuído pelo Espírito Santo. Eu acredito nisto, porque Maria carregava o governo de Deus dentro dela, e quando ela dá uma saudação para Isabel, João treme dentro da barriga, e o texto diz: Isabel foi possuída pelo Espírito. Escute durante essa semana, quando você me dá bom dia, é um bom dia diferente. Quando você chega para trabalhar, o ambiente fica diferente. Escute isso. Seu sorriso é diferente. Manifeste o reino de Deus de alguma forma. Seja estampada numa camisa, seja num versículo bíblico postado na sua rede, mas manifeste o governo de Deus que está sobre você. Manifeste o governo de Deus que está sobre você. Eu gosto de ficar perto de você. Você tem algo diferente, aí você sabe: eu tenho o governo de Deus dentro de mim. Seja diferente aí fora. A cruz foi o ápice. Olha Colossenses, e a gente encerra o último texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 8 até o 15, e eu encerro. Colossenses 2, de 8 a 15, diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Dá uma paradinha aqui, irmãos. O que está dizendo aqui é: não se deixe enganar por aqueles que acham que ser crente é só aceitar Jesus, vir para a igreja, cumprir religiosamente e depois morrer e ir para o céu. Isto não é cristianismo. Isto é uma vida religiosa. Ele está dizendo aqui: não se engane. Não se engane por essas filosofias. Ah, mas então eu tenho que ser um crente radical. Não, você tem que ser um crente que manifeste o governo de Deus. Só isso. Estás alguém doente? Diga para ela assim, ó: vai com Deus que eu vou orar por você. Não. Ora, abençoa e depois despede ela. Manifesta o governo. Tradições de homens conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Irmãos, a mesma plenitude que estava em Jesus, ele diz: nós também recebemos. Olha que lindo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados. Lembra a circuncisão no coração, no batismo nas águas? Nós fomos circuncidados. Nele também fomos circuncidados com a circuncisão feita não por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual nós também fomos ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês, escute isso, irmão, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da carne,
Ele nos deu vida abundante juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Agora vem o versículo 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Olha o que Jesus fez: removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente expôs Satanás. Publicamente expôs Satanás, triunfando sobre ele na cruz. Ele triunfou. Você também vai triunfar. Fica de pé comigo, eu quero orar por você.